livro Brincadeiras das Artes, na página 32, nós apresentamos a reprodução de um retrato de família, do artista Goya. Veja, este retrato pode ser observado aqui diretamente no livro, caso vocês estejam com eles em mãos, ou então por meio do código que nós aplicamos nesta apresentação. Assim, é possível a criança observar detalhadamente esta obra de arte. Estes são os condes de Ozuna e seus filhos, e vários aspectos dessa obra podem chamar a atenção da criança. Por exemplo, o tipo de vestuário, ou então os penteados utilizados nessa época, ou ainda os objetos que os retratados estão segurando nas mãos, ou ainda os animais. Sim, nós temos 2 animais retratados aqui nessa obra. Será que a sua criança consegue localizar onde eles estão? Será que você consegue localizar? Bom, caso seja necessário, dá uma espiadinha no arquivo que aplicamos nesta apresentação para constatar onde esses 2 animais estão retratados aqui na obra, tá certo? Bom, além desses itens, talvez os aspectos que mais chamem a atenção da sua criança sejam os objetos que as crianças retratadas estão segurando. Chame a atenção da sua criança com relação a isso. Pergunte se ela sabe o que são esses objetos. Talvez ela consiga identificar uma carruagem, ou então um cavalinho de madeira, ou ainda esses objetos que parecem ser leques. Esses itens, esses brinquedos, esses objetos foram destacados nesta outra atividade aqui na página 33 do livro. Nós destacamos cada um desses elementos e o desafio da criança é relacionar os destaques à correspondente imagem na obra apresentada por inteiro. E a criança pode fazer isso então utilizando caneta hidrográfica ou giz de cera. Ela liga então o elemento destacado a esse mesmo elemento apresentado na obra completa, tá certo? Então converse com a criança sobre esses elementos e, caso a escola tenha recomendado a realização das atividades diretamente no livro, proponha isso a ela, portanto. Uma outra proposta que pode render uma boa brincadeira aí entre vocês é imitar a posição corporal dos retratados. Afinal, alguns deles estão numa posição em pé, outros estão sentados, encostados, e isso tudo pode ser analisado pela criança. Por exemplo, você pode apontar a figura desta mulher e desafiar a criança a rapidamente assumir aquela posição corporal. E aí a criança terá que achar um lugar, uma cadeira, uma almofada para se sentar rapidamente. Ou então, você pode apontar a figura do homem que está aqui retratado e pedir que a criança adote aquela mesma posição. Note que ele está segurando a mão de uma criança e a sua criança, terá então que posicionar a sua própria mão como se estivesse segurando a mão de uma outra pessoa. Então são vários desafios corporais que podem também estimular e incentivar a criança a observar com atenção os detalhes dessa obra. E uma outra proposta, mas aí envolvendo todos os familiares que estão aí em casa com vocês, é brincar de reproduzir a cena. Então cada um dos familiares, inclusive a criança, escolhe um dos retratados para assumir aquele papel e assim, junto com seus familiares aí em casa, a criança vai compor a cena. Cada um então assumindo uma posição corporal. Quem está sentado, quem está em pé, quem segura a mão de quem. Então tudo isso pode ser conversado, analisado com a criança. Inclusive ela pode adotar essa posição de diretor de cena. Ela pode indicar o que cada um dos familiares aí em casa deve fazer, qual posição adotar, para quem deve dar as mãos, o que deve segurar, e isso tudo então a criança pode ser envolvida nessas definições, a escolha dos objetos, dos móveis que vão compor a cena, tudo isso pode ser então feito com a ajuda da criança, sendo ela então a orientadora. E assim vocês podem fazer essa fotografia em família e tendo essa fotografia, mesmo digitalmente, é possível que a criança então avalie a foto feita por vocês e essa imagem aqui da reprodução da obra de arte. Dessa maneira então a criança pode intensificar o olhar com mais detalhes cada um dos elementos retratados aqui, além de ficar um ótimo registro para mais este momento vivido em família
pura diversão, certamente, nessa possibilidade de retratar a cena que o artista aqui criou.